Colossenses capítulo 3, do 12 ao 17, diz assim: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados, em um só corpo, domine em vosso coração, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, muito obrigado, meu Deus, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos em liberdade de culto e diante da Tua palavra que é santa, Tua palavra que é inerrante, Tua palavra que é eficaz e fiel. Nós nos colocamos nessa noite e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo traga cativo o nosso entendimento, para que nós venhamos ser, ó Deus, ministrados pelo Senhor e pelo poder que há na Tua palavra. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, o título desse sermão é As Virtudes dos Eleitos de Deus. As virtudes dos eleitos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele não só uma vez, mas várias, inclusive em Efésios, ele vai usar essa palavra e ele vai fazer a mesma analogia de que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do homem espiritual. Nós devemos nos despir do homem carnal e nos revestir do homem espiritual, esse que se renova dia após dia. E aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo para essa igreja, ele começa a fazer essa exortação, dizendo que os irmãos, eles precisavam se portar como tal. Eles precisavam andar como tal, como eleitos de Deus, como aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus. Pessoas essas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo e foram salvas pelo amor e pela compaixão e pela bondade de Deus. E que agora aquela igreja, ela precisava deixar as antigas práticas e começar a ter postura. Porque eles já não eram mais meninos, eles já não andavam e não deveriam mais andar como eles andavam. Que eles precisavam começar a se comportar como escolhidos de Deus. E é exatamente isso que a palavra eleito significa. Eleito significa ser escolhido. Eleito significa ser escolhido. E o apóstolo Paulo, então, ele usa essa expressão de que nós fomos eleitos por Deus inúmeras vezes em suas cartas. E ele está se referindo não a um grupo, mas sim a todos aqueles que foram alcançados pela graça remidora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Homens e mulheres que ouviram a voz de Deus e que entregaram a Ele o seu coração. Esses são os eleitos, esses foram escolhidos. Esses foram escolhidos de antemão. Se você olhar para a sua Bíblia, lá em Apocalipse 13, 8 e 17, 8, também você vai ver que o nome dos salvos foi escrito no livro da vida antes mesmo da imolação do Cordeiro e antes também da fundação do mundo. É isso que significa ser eleito, ser escolhido. É uma verdade bíblica que muitas vezes as pessoas fecham os seus olhos. Jesus Cristo, quando vai falar para os seus discípulos, em João 15,16, ele diz: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês e designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós o amamos, a Bíblia diz, porque Ele nos amou primeiro. Ser um eleito de Deus é saber que essa escolha para tal foi feita por Deus. É Deus que opera em nós tanto o querer como o
efetuar. Em todo momento da história é Deus quem dá o primeiro passo em direção ao homem. É óbvio que nós não somos marionetes de Deus e muito menos fantoches de Deus. Nós temos escolha e livre agência das nossas emoções e sentimentos, mas nós devemos saber que o primeiro passo, o passo em direção a nós, quem deu foi Deus. Nunca o ser humano ele vai em direção a Deus, muito pelo contrário, ele está sempre em oposição a Deus. Mas Deus, por sua rica e infinita graça, ele se movimenta em nosso favor. Romanos 8,30: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É Deus quem chama, é Deus quem predestina, é Deus quem justifica, é Deus quem glorifica. Os eleitos de Deus, eles vivem as suas vidas não mais nos moldes desse mundo. Uma das características dos eleitos de Deus é isso. Não que eles não pecam, que eles não tenham falhas, mas eles estão em constante metamorfose. Eles estão em constante mudança. Eles estão sempre tentando ser cada vez mais parecidos com o modelo principal, que é Jesus Cristo. Então, a maneira de pensar de um eleito, de falar e de agir é pautada nos moldes celestiais e não nos moldes terrenos. Veja aí comigo do versículo 1 ao versículo 3. Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. A vida do eleito, a vida do escolhido, a vida daquele que foi salvo por Jesus Cristo, ela não pode mais ser parecida com o que era antes. Muito pelo contrário, os nossos padrões precisam mudar. O nosso modelo de vida, o nosso alvo principal, e com isso eu não estou querendo tolir você de sonhar e de almejar, não é nada disso. Mas você precisa pensar nas coisas que são do alto, da sua pátria, do seu lugar. Se a sua vida está oculta em Cristo, você precisa manifestar Cristo na sua vida, visível para as outras pessoas. Ser um eleito de Deus também implica em matar a velha natureza terrena e andar em novidade de vida. Deus tem uma nova vida para os seus filhos. Veja aí comigo, do 5 ao 7. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Mas nós não somos mais dominados por isso. Nós cantamos agora: eu não sou mais escravo do medo. Você não é mais escravo do pecado. Cristo te libertou. Não ser mais escravo do pecado não significa que você não vai pecar, que você foi vacinado contra o pecado. Mas Cristo agora, Ele libertou a sua mente dessa escravidão e você consegue com clareza identificar o que é e o que não é. E quando você passar por uma dessas provações, lembre-se, o mesmo apóstolo diz em 1 Coríntios 10:13, que junto com cada provação, Deus proporciona também o escape. E nós não somos provados acima do que nós podemos suportar. Ser um eleito de Deus, então, implica nessa realidade de matar o velho homem, de ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Ser um eleito de Deus é viver constantemente se despindo dos velhos hábitos e se revestindo do conhecimento do Criador. Veja aí comigo o 8 ao 10. Agora, porém, abandonai também todas estas coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, aqui eu
eu falei e falo que toda vez que eu leio esse versículo me vem aquela cena do filme do Trinity, que ele está sendo arrastado pelo cavalo no deserto e chega na hospedaria e toma um banho. E ele gasta todos os sabonetes da hospedaria. E quando ele sai do banho, ao invés dele se secar e botar uma roupa limpa, ele só bate a poeira daquela roupa suja e coloca aquela roupa cheia de terra em cima do corpo limpo. E muitos cristãos estão assim. Muitos cristãos estão assim. Foram lavados pelo sangue de Jesus, receberam o Senhor Jesus Cristo no seu coração, mas estão agarrados àquela roupa podre, a roupa podre do velho homem. E o apóstolo Paulo diz que ser um eleito de Deus é se despir do velho homem, é se despir do velho homem e se vestir do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Essa nova vida, meus queridos, ela não está restrita a um único povo, raça ou sexo. Na igreja de Cristo existe um nivelamento, aonde Jesus Cristo é tudo em todos. Veja aí o versículo 11. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Como seria mais agradável se essa verdade fosse vivida em todas as igrejas? Mas mesmo dentro da igreja, onde seria um lugar para a comunhão e todos terem o mesmo valor, mesmo dentro da igreja nós encontramos discriminação, acepção de pessoas. E aquele grupo, que é um grupo mais antigo, ele é mais respeitado, tem mais voz. Aquele outro grupo que tem um pouco mais de dinheiro também, os projetos deles caminham, dos outros são engavetados. O novo convertido só serve para os trabalhos de mutirão, ele não tem voz ativa. E o apóstolo Paulo, então, a conversar com aquela igreja, ele emparelha. É como se ele estivesse dizendo, olha, do portão para fora você é o que você é, mas do portão para dentro, bárbaro, cita, celta, homem ou mulher, todos são de Cristo, e Cristo está em todos. Todos são iguais perante o Senhor Jesus. Não tem ninguém mais importante do que ninguém aqui dentro. E esse nivelamento precisa acontecer. O nosso ego precisa ser murchado para que Cristo venha ser tudo na nossa vida. Amém? Eu quero compartilhar então com vocês algumas virtudes, algumas marcas dos eleitos de Deus, que o texto nos oferece aqui. Ainda no versículo 12, a primeira marca é a misericórdia. Se a tua versão é mais atualizada, talvez vai estar escrito compaixão. Se é mais antiga, talvez vai estar escrito assim, ternos afetos de misericórdia. Ternos afetos de misericórdia. O que é isso? É um comportamento emocional, é um comprometimento emocional com o ferido e desalentado. É ter compaixão pelos necessitados e agir com ternura, mesmo quando alguém supostamente não mereça esse sentimento. É você ter um comprometimento a mais. É óbvio que você não vai conseguir sentir na mesma intensidade a dor do outro, mas é você se comprometer em sofrer porque o seu irmão está sofrendo. É você olhar para o seu irmão e você talvez não vai sentir a dor dele, mas você vai estar junto com ele, dizendo, olha, eu estou aqui contigo. É você se importar com esse ser humano que está sofrendo. Além disso, irmãos, Jesus Cristo, quando prega no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 7, Jesus Cristo tem algo a falar aos misericordiosos. Veja comigo aí, Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Muitas vezes nós nos preocupamos só com a nossa dor, né? Mas quando saramos dessa dor e vemos alguma outra pessoa sofrendo, nós não nos condoemos com aquilo. Nós não sentimos aquela dor. A parábola do bom samaritano. Passa o sacerdote, passa o levita, mas ninguém sente a dor daquele homem. Então desce o inimigo, o samaritano,
E esse samaritano sente a dor desse homem, ele vai além. Ele não só observa, ele poderia chegar lá na frente do judeu que tinha sido espancado e dizer: ah, coitadinho, meu Deus, que dó dele, alguém faça alguma coisa, vamos ligar para a ambulância, vamos chamar a polícia para pegar esses homens que o espancaram. Não, ele não terceirizou a responsabilidade. E ter misericórdia é isso. Ser misericordioso é isso, é não terceirizar a responsabilidade. Se Deus colocou uma pessoa que está sofrendo perto de você, é porque você pode ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Você pode trazer o alento que essa pessoa está precisando. Ter misericórdia é isso, é estar disposto a ouvir antes mesmo de julgar. Veja aí comigo Romanos, por favor, capítulo 12. Romanos 12, do 19 ao 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós não devemos exercer misericórdia também só para o nosso grupo, só para os nossos irmãos da nossa igreja, não. Nós devemos ser misericordiosos na nossa vida, inclusive com aqueles que nos perseguem e que nos fazem mal. Quando essas pessoas precisarem de nós, nós devemos ajudá-los. Segunda marca, a bondade. Segunda marca é a bondade. A bondade também, ela é um dos gomos do fruto do Espírito Santo. Se você olhar lá em Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 23. O que é a bondade? A bondade, irmãos, é a prontidão para fazer o bem, mesmo que essa atitude não pareça ser merecida. Você não faz o bem para quem te faz o bem. Jesus Cristo disse lá no Sermão do Monte que quem faz isso já recebeu a sua recompensa, mas que se alguém lhe der um tapa na face, você deve não revidar, mas sim dar outra face. Se alguém lhe obrigar a caminhar uma milha, você deve caminhar duas. Bondade é ter prontidão para fazer o bem. Um cristão que não é bom, um cristão que não é bondoso, ele não tem na sua vida o fruto do Espírito Santo. Terceira marca, humildade. A terceira marca de um eleito de Deus é a humildade. Humildade não significa ter a autoestima achatada. Muitas pessoas pensam que é isso. Humildade também não está relacionada ao seu poder aquisitivo, né? Se você tem muito dinheiro ou tem pouco dinheiro. Tem muitas pessoas que confundem e dizem: nossa, os franciscanos são tão humildes. Não, eles fizeram um voto de pobreza. É diferente. Pobreza ou riqueza não está relacionado à humildade. Também não é ter a autoestima achatada, sempre se colocar como último, como cauda, como não sei, eu não posso, eu sou fraco, eu não consigo. Não, isso não é humildade. Isso não é humildade. Humildade, meus queridos irmãos, é uma bem-aventurança. E Cristo diz em Mateus 5,5: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra. É reconhecer que você é quem você é pela graça de Deus. Veja aí Romanos, capítulo 12, o versículo 3. Romanos 12, 3. E ele diz assim: pois pela graça, eu vou ler para vocês na linguagem NVT, na tradução NVT. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Isso é ser humilde. É ser honesto com você mesmo. Não se achar mais do que realmente você é. E como é que eu faço isso? Tendo o mesmo sentimento que Cristo teve. Leia na sua casa
Filipenses capítulo 2, do 1 até o final. E você vai ver que Cristo ali, Paulo nos dá um conselho dizendo, olha, não façam nada, versículo 3, por contenda ou por vanglória. Se for para você fazer alguma coisa, para você querer mérito para você mesmo, não faça. Versículo 5 ele diz, mas que haja em vós o mesmo sentimento que tem em Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou na forma de servo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Você conhece muito bem o texto? Nós devemos ter esse mesmo sentimento, esse sentimento que habitou em Cristo. E por que é tão importante a humildade? Porque a Bíblia nos diz e nos garante que a recompensa para o humilde, Cristo disse, é herdar a terra. Salomão, porém, em Provérbios 22, versículo 4, diz que a recompensa para os humildes e aqueles que temem a Deus é riqueza, vida e honra. Riqueza, vida e honra. O orgulho, irmãos, precede a queda. Todo orgulhoso dá com a cara na parede, você pode ter certeza. Pode demorar um pouquinho, né, da nossa visão, mas o orgulhoso quebra as pernas. Deus não criou você para ser orgulhoso, muito pelo contrário. A quarta característica de um eleito é a mansidão. E mansidão aqui muitos confundem mansidão com frouxidão. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser mole. Ser manso é ter a sua força domada. É ter toda a sua força sob controle. Sabe quando aquela pessoa que dá aquela fechada no trânsito? Eu gosto de viajar de moto, irmãos. E uma fechada de moto é infinitamente pior do que uma fechada de carro. E a vontade ali é desbravejar e de gritar, mas isso não é ser manso. Ah, mas você vai deixar barato, o cara passou, te deu uma fechada, ainda lhe deu o dedo. Abençoa ele, vai com Deus, companheiro. Vai com Deus. Irmãos, tem muitas pessoas arrancando os cabelos. Eu sou assim porque eu raspo a cabeça, não tem nada a ver. Eu tenho a minha força controlada. Não adianta nada você ter um cavalo lindo se ele não for domesticado, se ele não for domado. Em cavalo chucro ninguém monta. Cavalo chucro morde, derruba, dá coice, gineteia e você não fica em cima, você se quebra todo. Um cavalo não deixa de ser um cavalo porque foi domado. Toda a força do animal está ali, mas está sob controle. Ser manso é isso, é ter a sua força sob controle. Tem pessoas, irmão Josélio, que se queimam o arroz, perde o controle. Tem outros que se não acham o carregador do celular, meu Deus do céu, parece que vão dar cria. E esbravejam, e gritam, e enlouquecem, e não controlam, e acham que isso é uma grande vantagem. Não é. Não é, isso só mostra o quanto você precisa de Jesus na sua vida. O quanto você precisa ceder a que Cristo venha e dome você. E coloque a sua força sob controle. Sob controle. Para que você possa conduzir uma vida feliz. A quinta marca é a longanimidade. E o que é longanimidade, irmãos? É uma disposição a mais para ser tolerante. Nós temos que ter em vista a fraqueza, a fragilidade humana. Existem pessoas que não têm a mesma escolaridade que você, que não tiveram os mesmos privilégios que você. Então, se aquela pessoa não está entendendo, não está compreendendo, nós precisamos ser longânimos. Não é assim para educar um filho? E aí você fica doido, mas 2 mais 2 é 4. Faz sentido na sua cabeça, na cabeça da criança não faz. Nós temos que ter e buscar em Deus uma disponibilidade a mais para ser tolerante diante da fragilidade das pessoas. Nós estamos perdendo o controle muito fácil, muito fácil. Relacionamentos estão indo por água abaixo, por quê? Porque as pessoas não estão sendo longânimas, não estão sendo tolerantes. Sexta marca, ser suporte. Veja aí o versículo 13, um dos mais mal interpretados da Bíblia Sagrada. Suportai-vos uns aos outros. E aqui, na língua portuguesa, suportar pode indicar tolerância, né? Então, eu não suporto aquele irmão, mas eu tenho que caminhar com ele.
Vai orar e pedir perdão para Deus, coração duro. E o versículo não tem, né? E ainda usa a base. Pastor, mas está escrito lá, Colossenses 3,13, eu devo suportar aquela mala sem alça, carregada de pedra, e eu tenho que levar. Não é isso não, irmão. A palavra grega para suportar aqui é aneshomai, que significa aguentar firme, posicionar-se, ser suporte. E eu uso a referência de um prédio. Sabe por que um prédio está de pé? Não é por causa dos tijolos. Um prédio está de pé por conta dos pilares e vigas e sapatos e fundação. Então nós, o apóstolo Paulo está olhando para a igreja de Colossos, está dizendo, vocês precisam ser suporte para os outros irmãos. Porque quando um deles fraquejar, você não vai deixar o seu irmão cair, você vai fazer uma força a mais, você vai aguentar firme, vai segurar ele de pé, e vai dizer, olha meu irmão, está difícil para você, mas você não está sozinho, nós vamos caminhar junto, até que você esteja firme de novo. É ser suporte, e a igreja precisa ser. Você homem precisa ser o suporte da sua esposa, você mulher precisa ser o suporte do seu marido, os filhos dos pais, os pais dos filhos, o pastor da igreja e a igreja do pastor. Nós precisamos ser suportes uns para os outros. Sétima marca, perdão, ainda no versículo 13, na parte B do versículo. Perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Eu lembro exatamente, irmãos, da parábola do credor incompassível, Mateus capítulo 18, do 23 ao 35. Esse homem devia para o rei a exata quantia de 10 mil talentos. Talento não é uma moeda, talento é uma unidade de medida. Cada talento equivale a 35 quilos de ouro ou de prata. Esse homem devia exatamente 350 mil quilos de ouro, por isso é uma parábola, né? É uma história que Jesus fez ali, um exagero. E esse homem tinha essa dívida com o rei. O rei mandou prender esse cara. Esse homem se jogou no chão, chorou, debateu, falou, não, eu não tenho condições, me perdoa, me perdoa, me perdoa. O rei se compadeceu dele e perdoou. Quando esse homem vira a esquina do palácio, vem vindo um cara que devia 100 denários para ele. Era o equivalente ao preço de uma diária de serviço. E o texto diz que esse homem esbofeteou o seu conservo. Mas o fuxiqueiro sempre tem fofoqueiro, irmãos. E ali estava rodeado de fofoqueiros. Chegaram para o rei e falaram, olha, o cara que você perdoou a dívida de 350 mil quilos de ouro, pegou o outro ali na esquina, deixou no chão, espancou. E a dívida dele era de uma diária de serviço. Sem chance. O rei mandou prender aquele homem. E disse, você vai ficar preso até o último dia da sua vida. Versículo 35. Assim também o fará o Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um o seu irmão e as suas ofensas. Crente, não existe pessoa para ser mais sensível do que crente. Qualquer coisa. Não me cumprimentou, pastor. Não vou mais na igreja. Aí eu acho que o irmão está de mal comigo. Não vou mais na igreja. Porque não vou mais na igreja. O pastor passou por mim e nem me viu. Não vou mais na igreja. É muita sensibilidade. Nós precisamos amadurecer, irmãos. A igreja precisa amadurecer. Porque nós ficamos todos dodói quando alguém faz alguma coisa contra a gente, mas nós não pensamos na humilhação que nós fizemos Cristo passar. E foi pelo meu e pelo seu pecado que cuspiram no rosto dele. Foi pelo meu e pelo seu pecado que esbofetearam ele a noite inteira. Foi pelo meu e pelo seu pecado que cravaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Foi pelo meu e pelo seu pecado que arrancaram as suas vestes e os chicotearam. Foi pelo meu e pelo seu pecado que ele carregou uma cruz pesada. Foi pelo meu e pelo seu pecado que cravos transpassaram as suas mãos e os seus pés. Foi pelo meu e pelo seu pecado que um soldado raso transpassou o lado de Jesus com uma lança. E toda essa humilhação que nós fizemos Cristo passar, nós não levamos em consideração.
E aí, porque o irmão não olhou, porque o pastor não cumprimentou, porque não sei o que cargas d'água aconteceu, você quer abandonar a fé? Amadureça e cresça, porque saiba que os seus pecados ofenderam Jesus Cristo, e os seus pecados o colocaram naquela cruz, e Cristo não nos levou isso em conta, muito pelo contrário, pregado na cruz, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando ressuscitou, Cristo poderia ter partido já para o céu, mas a Bíblia diz que ainda ele fica 40 dias com aquele povo, ensinando e correndo atrás daquela gente. Se nós não aprendermos a perdoar, nós não seremos perdoados. É isso que diz a oração modelo lá em Mateus capítulo 6, versículo 14. Aprenda a perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa de perdão. 8º lugar, o amor. Essa é uma marca. Mas não é qualquer amor, porque o mundo tem pregado aí diferentes formas de amar. E isso é tudo balela. O amor verdadeiro só existe um. E tem um nome: Jesus Cristo. Versículo 14: e acima de tudo isso, porém, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Em algumas versões é o vínculo da perfeição. Eu costumo dizer que essa palavra ela pega uma linguagem de costureiro. O vínculo é isso aqui, ó. É o que une a manga ao restante do corpo. Cristo é o elo perfeito que nos faz caminhar em unidade. Cristo é o vínculo perfeito. Sem Cristo nas nossas vidas não há casamento que dê certo, não há igreja que dê certo, não tem nada que dê certo. Jesus Cristo é quem une, é quem aperfeiçoa, é quem nos faz caminhar juntos. Sem esse amor nada nós podemos fazer, porque o amor é o próprio Deus. Lá em 1 João nós vimos que Deus é amor. Deus é amor. A nona marca, só tem 10. A gratidão. Versículo 15, a parte C do versículo. E sede agradecidos. Veja que aqui está no imperativo. Olha, porventura sejam. Se vocês quiserem ser não, sejam agradecidos. A gratidão deveria ser a marca do cristão, mas infelizmente não é. Tem sido a ingratidão. E a pessoa entra dentro de casa e ela só consegue ver o que ela não tem. E ela vem para a igreja com o intuito de pedir somente aquilo que ela não tem. E numa oração, vamos pegar uma pessoa que ora 30 minutos. Vamos pegar um crente fervoroso, irmãos. 29 minutos é pedindo. Nesse 1 minuto que é para agradecer, a pessoa ainda fica, Senhor, Pai, longas pausas, porque não consegue agradecer a Deus por aquilo que tem, porque ela vive uma vida olhando somente aquilo que falta, e não uma vida olhando aquilo que ela já recebeu do Senhor. Somente um coração grato é um coração satisfeito, pleno e feliz. A nossa felicidade não está no que nós temos, nem em quem nós somos, mas no que Jesus Cristo fez por nós. A Bíblia diz que nós devemos em tudo dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Certa feita um missionário foi pregar numa tribo canibal e ele foi capturado. Ele viu os amigos dele ser mortos naquele ritual e chegou a vez dele. Abriram a jaula, prenderam o homem numa estaca de madeira. Saiu o chefe daquela tribo, deu um sinal para o cozinheiro veio afiando a faca de pedra assim numa outra pedra, chegou na batata da perna dele e cortou aquele bife. Pegou aquele bifão, levou para o chefe pegou aquele pedaço de carne, botou na boca e mastigou e jogou para um lado, jogou para o outro, jogou para um lado, cuspiu no chão e começou a falar que aquele homem estava podre, que ele estava amaldiçoado e que ele estava envenenado e que toda a tribo ia morrer se aquele homem fosse morto. Libertaram ele e ele saiu correndo, mas esse homem correu. E aí, quando ele já não enxergava mais nem as árvores daquele lugar, ele ergueu os braços e disse: Senhor, obrigado por aquele acidente a qual eu perdi a minha perna, porque se não fosse essa perna de borracha, hoje eu teria morrido.
Gratidão. Você pode não compreender o que está acontecendo, mas tudo tem um propósito. Seja agradecido a Deus. 10ª e última marca, versículos 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A última marca de um eleito de Deus são as obras. Nós não somos salvos pelas obras, porque somos salvos, nós praticamos boas obras. Mas a nossa fé, ela precisa ser manifestada também em atitudes, em obras. Você pode fazer muita coisa, por palavras ou por obras. A igreja precisa se movimentar em fazer alguma coisa, e ela pode. Pode fazer em palavras e pode também fazer em obras, mas há uma condição. Nós podemos fazer, mas só podemos fazer se fizermos em nome do Senhor Jesus e para o Senhor Jesus. Se você não puder fazer em nome do Senhor Jesus e para o Senhor Jesus, isso que você pretendia fazer era pecado. Agora, se você puder fazer em nome do Senhor Jesus e para o Senhor Jesus, faça, porque vai ter um grande avanço no reino de Deus. Para concluir, como saber se eu estou andando como eleito de Deus? Versículo 15. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. Se você prestar atenção, todas as marcas aqui, elas são interpessoais. São para o uso com outras pessoas. Mas a confirmação, ela é intrapessoal. É só você e Deus. É a paz de Cristo que vai ser o árbitro no teu coração. Eu não posso julgar e dizer, olha, o Daniel é um verdadeiro servo do Senhor Jesus. Eu não posso olhar e dizer, o irmão fulano de tal não é um servo do Senhor Jesus. Aquele pastor é abençoado, aquele outro não. Eu não posso. É eu e Deus. É você e Deus. E aí eu preciso que você ore e fale, Senhor, por que eu estou precisando mudar? Por que eu estou tão atribulado assim? Por que eu não estou tendo paz? Eu quero a tua paz na minha vida. Entenda que paz não é omissão do problema. Paz é segurança na tribulação. Paz é saber que Jesus Cristo está no barco, independente do tamanho das ondas ou do trovão, do raio que está caindo. Paz, irmãos, não é omissão. Paz é você estar dentro da casa e a tempestade está batendo, o rio está transbordando, a enchente está chegando e você está tranquilo, porque a sua casa foi firmada na rocha e há uma promessa de segurança. E mesmo diante de tanta tribulação, você fica tranquilo, porque você tem a paz de Cristo no seu interior. Então faça essa oração hoje. Peça para Deus mostrar o que você precisa mudar, para que essa paz habite no seu coração. Oremos. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Que nós, meu Pai, venhamos encontrar a paz e que o Senhor mostre para nós aquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.